o próprio vice dela, né, o Walz, ele usou um termo, acho que foi weirdo, né, que é os estranhões, assim, né? E creepy também. Creepy, weirdo. Isso é um jeito, assim, que você tira um sarro do seu opositor, mas ao mesmo tempo sem esse requinte de preconceitos que o Trump muitas vezes imprime nos comentários que ele faz, e que isso também tem um preço, né? Eu acho que a Kamala, ela, por ter sido vice-presidente do Biden, ela não tinha uma marca, né? Ela não tinha na gestão dela, ela mal se apresentou ali ao público. E ela teve que construir essa imagem dela em questão de 4 semanas, né? O Biden desistiu em 21 de julho, a convenção foi agora semana passada. Então, ela aproveitou esse momento para construir essa imagem mais jovem, para construir essa imagem mais satírica ali, mais, como é que eu vou falar, mais leve, né? E com isso que o Vitor falou, assim, tanto ela quanto o Walz. Agora, o Trump envelheceu mais 30 anos por ser o único idoso na disputa, né? Antes era uma disputa entre idosos, agora é uma disputa entre um homem de quase 80 anos e uma mulher de 50 e poucos. Então, essa coisa do weird, do estranho, é ela tentando colar nos republicanos a pecha de que, agora o velho são eles e a gente é o novo. E acho que a própria escolha na verdade, a não escolha do Ben Shapiro como vice da chapa da Câmara tem a ver com isso. Porque ele é a figura, embora fosse o grande favorito, até por ser um representante de um swing state, um estado bem relevante, mas ele é a figura também de um burocrata, um cara um pouco mais técnico. O Tim Walz não. Na convenção do Partido Democrata, ele se apresentou: eu sou professor, eu sou ali ex-militar, técnico de futebol americano, futebol, né? Então ele tenta se colocar como um cara um pouco mais do povo. Um cara branco, um cara que vem da classe trabalhadora, né? Representante dos rurais também, Exato. né? Da classe rural americana. Para quem não está acompanhando de perto, para quem está ouvindo a gente, o Tim Walz é um cara que é governador de Minnesota. Ele é do Nebraska, na verdade, mas se criou em Minnesota, e ele nasceu numa fazenda, fez a carreira dele como professor de high school mesmo, né? E aí depois foi pro exército e tal, e acabou entrando na política. Mas ele é um cara que escolheram ele, em detrimento do Ben Shapiro, justamente por ele passar essa verdade de ser o cara ali da Middle America, né? De ser um cara da vida rural, gente como a gente. E você olha o cara falando, realmente ele é muito espontâneo, né? Ele fala assim, faz piada. Ele é muito bom nisso, e eu até vendo um trecho da convenção agora, que ocorreu em 19 a 22 de agosto, ele trouxe uma fala que me pegou muito, assim, que ele comentou como foi a dificuldade dele ter o primeiro filho por problemas de fertilidade e tal. E isso tudo, assim, eu acho que é uma narrativa que aproxima o político do eleitor, humaniza o candidato, que é uma coisa que talvez falte um pouco a Kamala, que é vista um pouco como aquela pessoa que tem uma educação elitizada, que muito embora ela venha de uma origem que não é a de um milionário, e ela tenta contrapor isso com o Trump, ela ainda é uma pessoa um pouco burocratizada demais, né? E o Walz, ele aparece ali como gente como a gente mesmo, E né? o Walz consegue projetar a imagem que o D.D. Vance não consegue, né? Uhum. Apesar de ser também um cara do povão ali. Mas consegue ao ponto, por exemplo, de superar essa imagem que é passada do Trump, porque o Trump faz muito esse personagem também, né? Que o Trump ele é o principal representante, né? Por mais que, assim, na minha visão, eu vejo a escolha do vice muito mais como uma escolha de tentar complementar a imagem que você quer passar do que exatamente um cara que vai ter grandes decisões. Se a Kamala Harris precisava de uma espécie de aproximação com o eleitorado, e o Tim Walz, ele vem justamente nisso, né? Como o cara, por exemplo, até na convenção do Partido Democrata, ele citou que ele caçava, que ele não é totalmente desfavorável, por exemplo, a uma coisa que parte dos democratas são, que é a questão do armamentismo nos Estados Unidos, ele se mostra favorável. Então, desburocratizar, o Trump, por exemplo, ele coloca a figura do Vance, que é um cara de 39 anos, que é um cara que é visto como o que realizou o American Dream, ou seja, eu pertencia a uma família do Rust Belt, do Nordeste dos Estados Unidos, que tinha dificuldades, e eu consegui superar, eu consegui vencer na vida, e eu sou um cara que me destacou ali no Vale do Silício, no setor das Big Techs. Então é sempre na tentativa de fazer uma imagem complementar. Então o Trump já agradava o eleitorado, agora vai tentar puxar ali o Vale do Silício e o grande mote da campanha que é a classe média. O Tim Walz também, só que aí puxando a classe média por um outro setor que a Kamala Harris considera. Você toca num ponto aí curioso, que eu queria explicação de vocês, que é esse eleitorado, essa afinidade do eleitorado. Por exemplo, o Trump chega muito no eleitorado latino, por exemplo.
né? Por mais que se diga, queria o muro ali né, para México e Estados Unidos, mas ele chega no eleitor latino, no eleitor negro também. E aí a Câmara ela consegue avançar agora com essa questão do voto popular, mas talvez seja um pouco difícil entender essa visão. Por que a gente estava conversando nos bastidores, eu e o Hatz, sobre isso, sobre essa questão de quem é esse latino também que o Trump chega e quem é o latino que a Câmara chega agora. Quer dizer, quais são esses perfis? É que existem latinos e latinos, né? Assim, o latino que vota no Trump é um cara de herança de Cuba, que fugiu de Cuba na época da ditadura, ou que mais recentemente fugiu da Venezuela, então por conta de vir de ditadores de esquerda e tal, é um eleitor mais propenso a votar no Partido Republicano. O latino que vota na Câmara é um cara que veio ou do México, da América Central, que já está há mais gerações ali nos Estados Unidos e tem uma afinidade maior com o Partido Democrata, né? Então e em termos de porcentagem, eu ainda acho que percentualmente tem mais latino votando na Câmara do que no Trump. O eleitorado negro, a diferença é maior. Assim, os negros tradicionalmente, desde o Lyndon Johnson mais ou menos, votam nos democratas. Estou falando aí de direitos civis, da década de 60, né? O Biden na última eleição conseguiu uma proporção ali de 80% dos negros votando nele. E se eu não me engano, a Câmara agora está com 70%. Assim, é menos, mas ainda é bastante, né? Então tem essa diferença. E chama atenção isso. E por que para ela menos, aparecendo menos? Isso chama muita atenção, porque ela é a candidata negra. Na minha concepção, acho que a Câmara, ela recebe esse voto muito menos por ela ser a Câmara e muito mais por estar no Partido Democrata e o opositor ser o Trump. Porque por mais que a Câmara ela seja uma mulher negra, até o Trump falou, né, poxa, até outro dia atrás você não defendia o movimento dos negros, você defendia como descendente de asiáticos, né, enfim. E a Kamala Harris pesa no histórico dela um passado um pouco complicado a respeito da população negra na Califórnia quando ela foi procuradora ali. Porque muita população negra na Califórnia reclama que ela fez uma política de fato de combate à criminalidade dura, promovendo uma política de encarceramento em massa, que pega principalmente na população mais vulnerável, que é a população negra nos Estados Unidos. Então, por isso que não tem grande diferença, apesar de ser o Biden e a Kamala Harris. Acho que é muito mais por ela ser democrata e pelo outro ser o Trump. Eu adicionaria um ponto nisso, que eu acho que o eleitor negro e o eleitor latino que votam no Trump, eles têm um perfil similar a muitos dos eleitores brancos, que é aquela pessoa que, ao longo dos anos, viu seu padrão de consumo decair. Com certeza. É aquela pessoa que quer ver a América great again, né? A América grandiosa novamente, que quer retomar esse padrão de consumo que hoje já não é uma realidade nos Estados Unidos por fatores que vão além da política interna, né? Inclusive, a gente sabe que a política internacional ela é um fator que mobiliza muito a agenda norte-americana, porque eles são basicamente o país mais influente em termos geopolíticos, econômicos, no mundo inteiro. E a gente vê esse deslocamento do centro econômico do mundo cada vez mais em direção à China, cada vez mais em direção a outros centros de produção que não só os Estados Unidos como foi outra vez. Então, por uma série de questões, esse padrão talvez ele seja mero saudosismo hoje. Mas isso não impede que ele seja explorado por Trump, que vai falar, não, a gente vai recuperar o emprego, você vai voltar a ganhar bem, você vai voltar a ter os seus valores cristãos defendidos aqui, que isso tudo vira um grande pacote, né? Inclusive com a narrativa do medo sendo utilizada ali para motivar esse voto.